Você é o tipo de cara que tá com raiva de quem sabe. Tá bom do jeito que tá? Você tem dinheiro pra fazer tudo que você quer? Acho que não, né? Então às vezes você se esforça mais. Se não se esforça, deveria. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo, né? A gente gravou recentemente, viu que teve um resultado legal, algumas pessoas gostaram. E a gente vai dar continuidade com temas polêmicos novamente, né? A gente vai abordar agora sobre MEI. Você me odeia? Eu acho que você me odeia. Um pouco. A gente vai iniciar aqui, só para a gente dar um parecer do porquê que a gente trouxe esse vídeo sobre MEI. Você viu, recentemente saiu um dado no InfoMoney que o número de MEIs ultrapassaram o limite de faturamento saltou 30 vezes em 2024, cara. Pois cara, eu vi isso aí, bizarra, cara. E uma coisa também, eu fiz uma pesquisa mais aprofundada e eu vou trazer os dados aqui, provavelmente vai aparecer na tela aí. Cara, os números eram alarmantes, cara. De 2022, na verdade, para 2023 foi alto, mas 2023 para 2024 foi bizarro, cara. Cara, é meio esperado, viu? É meio esperado isso daí. Esses dias teve uma pessoa que comentou no canal que é importante adicionar esse fator também, né? Ele trouxe o seguinte dado. Na verdade, não é que os MEI estão faturando muito mais. É porque não tem correção desde 1900 e alguma coisa, né? Caraca. Cara. Então, assim, 1900 e alguma coisa é forçado, mas até o final do vídeo eu trago aqui a data exata. Mas o limite de faturamento do MEI realmente não passa por atualização há muitos anos. Isso está meio certo, né? Porque a gente... Bom, você vai trazer outros dados aqui pra gente discutir, mas assim, cara... É muito doido isso. Na verdade, faltou atualizar o valor, mas o que tem de MEI fazendo errado as coisas aí também não tá no e-mail. É bizarro, cara. E uma das coisas também que mais me surpreendeu foi a inadimplência do pessoal, né, cara? Não, porque, isso daí cara, é brutal. É muito doido, né, cara? A quantidade de pessoas que foram desenquadradas. E muita gente acaba deixando acontecer isso, achando que, tipo, tá tudo certo, não vai ir pro CPF. Inclusive, até a gente pode entrar nesse ponto também, Sim. Acho que é bem interessante. Eu vou deixar lá, não vai vir pro meu CPF, é um MEI ali. E vai, hein, cara? Acabou. Aí sai. E o que acontece? Vai pro lucro presumido, se eu não me engano, né? É muito, muito louco, porque assim, ó. Vamos começar daí? Vamos. Aí é um bom ponto de partida. Veja só. Quando você deixa de pagar aquela taxinha do MEI, e qual que é o número aí, ô Matheus? Vamos mostrar agora, cara. Cara, 1.046.779 MEIs. Cara, bizarro. Em 2024. 2024. No Brasil, tem mais ou menos 22 milhões de CNPJs, sendo 11 milhões microempreendedores individuais. Isso é muito grande. Desses 11 milhões, quase 1 milhão e 100 mil não paga aquela taxinha mísera que tem que pagar por mês. Que basicamente naquela taxinha está o INSS do sujeito. Aí o cara sofre um acidente, ou a mulher fica gestante, não recebe nem benefício. Cara, é bizarro isso. E assim, atinge sim o CPF, tá? Tem uma lista, se você colocar aí, lista de devedores PGFN, que é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, você vai ver o link. Procura no Google. Vai lá no link pra você ver. Tem o nome das pessoas que estão devendo, cara. Você pesquisar pelo nome ali, você acha. Pelo CPF ou pelo CNPJ, você acha. E quando o MEI tá devendo... fica o nome da empresa, do CNPJ e do microempreendedor também, do CPF dele. Cara, isso é um bom ponto que eu queria entrar, porque assim, às vezes a pessoa acha, fica nessa lista aí, mas o que afeta de fato no CPF dele? Assim, por exemplo, o cara vai fazer um empréstimo, pode afetar alguma coisa? Pode, pô. E outra coisa também, tem chance de cancelar o CPF dele também, tipo, cancelar entre aspas. Ninguém vai morrer, calma aí. Não vai te matar não, cara. Mas de bloquear o CPF dele para fazer determinadas ações ou não? Pode bloquear para muitas coisas, inclusive, eu já vi gente falar assim, você vai lá no consulado americano, agora tá todo mundo fugindo do consulado americano para tirar visto, porque tá ficando caro, né? A partir de outubro acho que vai mudar. Mas, cara, o pessoal falando, não aprovou meu visto. Pode ser por causa dessa bendita miséria que você não paga todos os meses. Dá para acreditar num negócio desse? Porque tá inadimplente. Por quê? Quando o sujeito fica inadimplente com o governo, ele pode parar no CADIM. CADIM é como se fosse o Serasa do governo, tá? É um banco de dados de devedores. Então, quando você para ali, meu amigo, você vai ter problema para muita coisa, né? Desde obtenção de crédito, até... Porque são consultas, inclusive, não são públicas, né? Por exemplo, consultar o CADIM de alguém não é algo fácil de consultar publicamente. Só que empresas que oferecem crédito, por exemplo, elas pagam plataformas para fazer esse tipo de consulta, de forma privativa, de forma sigilosa, né? E aí pode negar um crédito.
Consulados pesquisam isso. Então, cara, tem muita coisa que pode barrar na vida do microempreendedor só pelo fato de ficar devendo essa taxa mensal. Fora isso, né? O juro do imposto, cara, é alto, né? Então, esse valor ele vai praticamente dobrar num espaço muito curto de tempo. Então, além de você ficar encarecendo o valor dessa dívida, sujar o nome da pessoa jurídica e da pessoa física, aí tem a questão do desenquadramento. A Receita Federal ela pode fazer o desenquadramento de ofício. O que é isso? Ela passa um pente fino em todo mundo que está devendo, nesses 1 milhão de pessoas ali que estavam devendo em 2024, a Receita é letárgica, tá? Pode ser que ela vai fazer um pente fino agora, né? Nós estamos gravando isso aqui um pouco antes, mas se você estiver vendo depois, pode ser que você já tenha até a má notícia aí. A Receita Federal está passando um pente fino em setembro. Todo mês de setembro ela passa um pente fino nos microempreendedores individuais. E aí o sujeito está devendo lá. O que acontece? A Receita vai desenquadrar e ela não vai botar o sujeito no Simples Nacional, que é o regime subsequente. Ela vai desenquadrar do CIMEI, que é o regime do MEI, e do Simples Nacional. E vai colocar como lucro presumido. Cara, lucro presumido, o sujeito que estava capengando para pagar R$80 por mês, ele vai ter que pagar de imediato algo como 14% de tudo que ele vender. Então, pô, é insano e não é inteligente, né? Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Loucura. Eu acho que dessa parte da inadimplência, eu acho que assim, não tem jeito, o cara tem que arrumar um jeito de acertar, né? Eu acho que a gente até tem como parcelar, né? Tem como fazer parcelamento? Sim, pode parcelar, tem como parcelar. Qual é o limite mais ou menos de parcelamento? Não tem. O que faz é o seguinte, quando você pode parcelar a dívida do MEI, as parcelas são bem baixinhas, né? A partir ali de R$50, inclusive você não tem muito como... eu quero pagar 200, não dá. Você vai ter que fazer um parcelamento para pagar R$50 por mês, pode botar em débito automático lá e deixar debitar todas as parcelas, ou então você pode até fazer em 60 parcelas lá, sei lá de quanto, né? Eu parcelei de R$50 e depois, sei lá, e quitando quitar esse parcelamento antecipadamente, tá? Legal. Não tem desconto, não tem vantagem nenhuma quitar. É só para ficar livre da dívida mesmo. O governo não tá nem aí se é pagar antecipado. Tá ótimo, muito bom. E agora eu vou entrar em outro ponto, que é o desenquadramento por faturamento, cara. Tem muita gente, isso é bom, né? Sim. O cara fatura mais do que o limite do mês, só que eu acho que muita gente tem medo, cara. Sim. De fazer essa migração de MEI para ME, por exemplo. E eu queria colocar em tese aqui algumas coisas relacionadas a isso. A primeira é o que aconteceu de 2022 para cá para esse número de fiscalização aumentar tanto, cara? Porque se a gente olhar aqui em 2023, o número de pessoas que sofreram esse desenquadramento por faturamento foi 18 mil. Agora em 2024 foi para 571 mil. Cara, o que aconteceu com o governo, o que aconteceu com a fiscalização para esse número aumentar tanto? Vamos lá. Tá vendo esses cabelos que me faltam? Eles caíram de tanto falar para microempreendedor individual que é o seguinte, cara, a Receita tem um grande mar de dados. Certo. É um oceano. A Receita Federal consegue cruzar muitas informações. E eu sempre falo em conversas com clientes, com empresários de uma forma geral, eu sempre falo o seguinte, o governo brasileiro, ele sabe que tem muita coisa errada, que tem muita sonegação, e é evidente que, mesmo tendo o poder de apertar um botão e fiscalizar todo mundo, isso causaria um problema gigantesco. Causaria um problema... mas o quê? Ia causar uma revolução social? Não sei, cara. O povo brasileiro é bem acomodado. Então, assim, nem vou dizer que ia causar uma revolução, um negócio do tipo. Eu vou ficar num ambiente mais realista, tá? Pode causar, inclusive, uma sobrecarga para o próprio serviço público, né? De funcionários públicos lá reclamando porque tem que atender um monte de MEI que está todo zoado, que foi desenquadrado e tal. Então, os caras vão fazendo experimentos até eles acertarem a mão. Quando eles verem, cara, desenquadrei 18 mil, eu mandei notificação, desenquadrei, tem aqui um batalhão que se regularizou, agora virou microempresa, virou uma empresa maior. Eu já recebi MEI aqui faturando 100 mil por mês. Nossa. Por mês. Né? Eu vou citar um valor aqui, então, que eu me comprometi com vocês que ia mencionar. O valor de 81 mil reais por ano, ele não corrige desde 2018. Tá defasado. É fato. Precisa atualizar o valor de limite do microempreendedor individual. Mas isso, cara, tem que passar lá uma lei e tal, ou uma norma que não passa. E é óbvio que não há interesse em passar isso, né?
Então, tudo bem, tem gente que está faturando às vezes 90, 100 mil, é desenquadrado e que não, se tivesse maior, se esse limite tivesse acompanhado da inflação, pelo menos, esse cara não, se continuaria sendo MEI e estaria regular. Agora, o cara fatura 100 mil reais por mês. E a Receita sabe quem é quem, cara. Ela tem acesso à movimentação. Os bancos são obrigados a informar, os meios de pagamento são obrigados a informar. Então, em outras palavras, sabe o que aconteceu que saltou de 18 para 500 mil pessoas, 500 mil MEI que estão sendo fiscalizados, mais de 500 mil, né? Isso. Acho que é 570, salvo engano. Cara, o que aconteceu foi que alguém notou que isso dá dinheiro. E não é novidade nenhuma que, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o atual governo quer arrecadar, cara. Então, tá aí uma fonte de renda. Tá. Sabe o que é isso aí, Matheus? Você que trabalha com marketing, né, e principalmente marketing digital, você sabe muito bem disso. Isso é a tal da escala. Sim. Querendo, né? literalmente. Você tem 570 mil pessoas que estão faturando e que de repente elas vão faturando mais do que o limite, que elas vão soltar de 80 reaisinhos ali por mês, elas vão pagar agora, sei lá, 600, 1.000, 1.200, 1.500, 2.000, 10 mil de imposto, cara. Que coisa, cara. Para pensar na escala, se 10% se regularizar, são 57 mil empresários. Né? Se 57 mil empresários passarem a pagar algumas dezenas de milhares de reais por mês, alguns milhares de reais por mês, cara, já é uma grana bem boa, alguns milhões aí na mesa, entendeu? Literalmente. Então, o governo entende isso também, não é só marqueteiro que entende isso. Então, o que está acontecendo é que estão apertando os botões e fazendo experimentos, fazendo testes, tá? A tendência é que todos serão fiscalizados. Se tem 570 que estão sendo fiscalizados, 570 mil, seguramente pode ter muito mais que está já extrapolando o limite que o governo sabe. Sim. A única coisa que pode ser mais recente, que é outra coisa. Às vezes a Receita ela salta bastante de um ano para outro, porque ela não está fiscalizando só o ano anterior. Ela está olhando os 5 últimos anos. Então, às vezes, o que chamou atenção em 2024 não foi nem 2023, foi 2019. Foi 2020. E aí tem muito MEI, cara, que a pandemia, nós sabemos, né? Ela foi ruim para muita gente, para muitos negócios. Infelizmente, muitos negócios acabaram, de fato. Mas, para outros, o dinheiro sempre muda de lugar em crises, né? Isso é verdade. E na pandemia teve muita gente que faturou muito. Sim. E que estava lá com o MEI aberto. É fogo. A conta chega. Não, a conta chega. E calma que tem solução para tudo, tá? A gente logo mais vai entrar nesses pontos também de como migrar, se de fato vai ser algo que vai afetar tanto o fluxo de caixa, mas fica tranquilo que não é nada assustador. Tem um passo a passo aqui que a gente preparou para vocês também, tá? Mas antes de a gente chegar nesse ponto, eu queria que você explicasse também as obrigações do MEI. Qual que é a obrigação do MEI que ele deve fazer mensalmente? O que ele precisa ter para não cair nessas armadilhas? Qual que é o tempo certo também assim, dele fazer essa migração? Enfim, eu queria entender melhor isso. É uma pena muito grande que eu vejo muitos microempreendedores falando muito que assim, eles não pensam como uma empresa. Então, eu vejo muitos microempreendedores falando assim, cara, sou só eu mesmo, é uma pequena empresa, nem é uma empresa. E isso é lamentável mesmo, porque assim, isso faz com que as pessoas não deem foco na gestão. E qualquer negócio de qualquer tamanho precisa ter gestão. Então, o microempreendedor, eu não vou nem falar da obrigação legal. Eu vou falar da obrigação como empreendedor. Certo. Se você quer ter um negócio e não fazer gestão, feche e vai ser funcionário. Porque funcionário não tem obrigação de fazer gestão, e dependendo do nível ainda, tá? Mas o funcionário, ele é pago para executar uma atividade. Se ele executar bem aquela atividade e fizer aquela função que ele foi contratado para fazer, e não é uma função necessariamente de gestão, ok, ele vai ser pago, o salário dele vai cair, tá tudo certo. Sim. Agora, se você tem uma empresa, meu amigo, é a mesma coisa de você não querer medir a taxa glicêmica. Você tá morrendo, você tá fadigado, você não consegue subir uma escada, mas você fala, tô nem aí pra minha saúde, não vou medir nada. Por quê? Porque você não quer ouvir a verdade, não quer ver a verdade.
Então, a maior parte dos microempreendedores não tem gestão, não olha números da sua própria empresa e por causa de um limite de R$ 81.000 ficam fazendo um malabarismo para não sair do microempreendedor. Abre empresa no nome da filha, do filho, da mãe, do parente. Né, cara, a hora que tiver CPF no seu pet, você vai querer abrir um também. E não é assim que se faz gestão, cara. Não é abrindo trocentos MEI. O que você precisa fazer é entender que você tem uma empresa e que precisa fazer gestão disso. E a primeira gestão, e aí entra a obrigação legal, é verificar, sabe o ponteiro de velocidade do teu carro? Você está chegando, o limite é 120 na rodovia, quando você está chegando ali, você vai tirando o pé. Pô, eu tô chegando no limite, vou tirando o pé. Eu tô vendo um policial ali na frente, eu vou tirando o pé. Com o seu MEI, o que você tem que fazer? Olhar esse ponteiro. Tá chegando em 81.000, meu amigo? Você não precisa nem tirar o pé. A vantagem é essa. Você vai simplesmente procurar assessoria, mudar para o regime correto e continuar faturando. Que é outro pecado mortal você ser um empresário que fala assim, meu limite de faturamento é esse. E se eu for passar daqui eu vou pagar muito imposto. Porra, vira funcionário, cara. Pelo menos nem aumenta teu salário se você não quiser também, entendeu? Agora, se você quer ter um negócio e não quer que aumente o faturamento, que negócio é esse? Não faz sentido nenhum. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Então falta muita gestão. Muito bom. A gente tem aquelas planilhas também, acho que pode ajudar também esses MEIs, né? Seguramente. Porque eu sei que fazer gestão precisa você ter dados na mão, é o que a Receita Federal faz. Ela tem dados na mão dela, ela usa esses dados. Agora, se você nem tem os dados, fica muito difícil você fazer uma manipulação disso, né? Fazer um manuseio disso. Então, as planilhas elas são fundamentais para isso, porque o combo de planilhas lá tem a planilha tanto de precificação, sim, que não só MEI, né? Aí tem muitos empresários que tomam um pau na hora de colocar preço no produto, vende por preço errado, toma prejuízo e bota o sorriso na cara e vai trabalhar. Né? Não é assim que funciona. E tem a planilha de fluxo de caixa, cara. Que ela é legal demais para você ver o andamento do caixa, ver quanto está entrando, quanto está saindo de dinheiro, porque isso já ajuda a ter uma noção. Pô, se está entrando uma grana elevada aqui, mais de R$6.750 por mês, né, dependendo do que for essas entradas, pode ser que eu esteja precisando migrar. Legal. Antes de a gente entrar na migração ali de MEI para ME, né, que tem todos esses dados ali que a gente já trouxe, eu queria entender também a questão assim, quando o cara abre o MEI, cara, eu já vi muita gente abrir o MEI e não ir na prefeitura, por exemplo, para emitir nota fiscal. E às vezes o cara fica perdido ali, não sabe o que tem que fazer e às vezes está tomando prejuízo ali sem saber. Como que resolve isso e quando que tem que ir na prefeitura de fato? Tem que ir quando abre, enfim, como que dá para fazer isso? Ô, Matheus, as coisas ficaram muito mais simples hoje em dia, né? Quando surgiu o MEI, você tinha que, de fato, fazer procedimento na prefeitura para poder obter a senha para emitir nota fiscal. Hoje em dia, tá tão fácil que tá tudo ligado na senha Gov. Então, você abre o MEI, você vai mudar de aba, vai num outro portal que é de emissão de nota de MEI. Aqui no canal tem vídeo mostrando como emitir nota e tal, né? Tem verdadeiras aulas aqui sobre isso. Cara, você vai lá no portal, na aba vizinha e você já está pronto para emitir nota. É facinho. Facilitou bastante. Então, agora. Facilitou. Que legal. Existem prefeituras que são mais lentas, mais letárgicas, né? Aí talvez você tenha que fazer algum procedimento na própria prefeitura. Mas assim, eu não vi nenhuma recentemente que tenha que ser feito isso. Até prefeituras muito pequenas estão funcionando já integradas ao governo federal. Isso é bom. Que legal. E um outro detalhe também, depois que abre o MEI, a gente tem que fazer uma declaração anual também, né? Tem que fazer uma declaração anual. E quando não faz essa declaração, o que acontece? Dá algum problema? Porque tem gente que nem sabe também que tem um prazo para fazer isso, né? Sim. Tem que fazer a declaração anual, é uma obrigação legal, é obrigatório fazer essa declaração, senão você não consegue nem gerar as guias depois, dá trabalho. E você só tem que declarar quanto é que você faturou no ano anterior. Como você vai fazer isso? Com gestão. Se você tem gestão do quanto você está faturando, cara, você vai pegar um número, copiar e colar. Sim. E claro, se esse número for maior que o limite, você não deveria nem esperar chegar a declaração. Quando você tem gestão, o que acontece? Está vendo que está chegando em 81.000 no ano? 81.000 no ano se você tiver já um ano de existência, né? Se abriu durante o ano, você tem um limite menor. Está chegando no limite do MEI, já procura assessoria para isso. Por quê? Se você desenquadrar depois, já pode ficar mais caro do que se você desenquadrasse antes. Legal, muito bom. Tá, agora que a gente já entendeu todos esses critérios, obrigações legais e tudo mais, eu queria agora saber de fato quanto que um MEI vai pagar quando ele migrar de MEI para ME.
é muito alto, tem forma de pagar menos, enfim, eu queria entender esses pontos. Ó, então, vamos lá. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que esse microempreendedor que ultrapassou o limite, vai virar microempreendedor, vai virar uma microempresa agora, vai subir de nível, ele merece os parabéns. Por quê? Cara, faturar dá trabalho, vender dá trabalho, vender é exaustivo para algumas pessoas, para a maior parte das pessoas. Então não é uma tarefa fácil. Então, parabéns, essa é a boa notícia. Você cresceu, você merece comemorar isso, merece colher os frutos disso também. A má notícia é que quando a gente vira gente grande, a gente ganha mais responsabilidades. E a principal responsabilidade de quando você sai de microempreendedor para microempresa, por exemplo, é que agora você não vai ter mais esse valor irrisório para pagar. Sim. Mas é alto, Sandrival? Não, não é alto. Acontece que conforme você vai ficando mais velho, vai ganhando mais relevância, na tua vida mesmo, quando você chegou lá nos 18, agora eu já sou maior de idade, né? Você começa a ter outra, você fala assim, nossa, é legal ter 18 anos, eu já posso fazer umas coisas aí que minha mãe não deixava fazer, só que, cara, tem os ônus e bônus, né? Então, a primeira coisa que um microempreendedor individual tem que fazer na hora que ele vai migrar é saber precificar os produtos dele direito. Senão ele vai pagar o imposto com base na margem que às vezes ele nem tinha. Ele achava que tinha e nem tinha. Ou ele tinha mesmo porque ele pagava um imposto tão baixinho, mas agora ele não vai ter mais. Então, assim, porque assim, ó, vamos pegar aqui uma conta rápida de padaria, tá? Se o MEI paga ali R$80 por mês e ele tá faturando R$1.000, né? Então, ele tá pagando 8%, é isso? Acho que em torno de 8, isso. Nossa, essa hora eu já tô bugado. Ele tá pagando 8% de imposto, tá? É um imposto barato? Não. Agora, se esse mesmo MEI, ele estiver pagando os R$80, que é fixo, e tá faturando lá no limite, que é 6.750, cara, isso já vira 1,19%. Sim. 1,19%, filho, nunca mais o cara vai pagar de imposto. Acabou uma mata. Né? O que vai acontecer é o seguinte, se você tem um comércio, você vai pagar a partir de 4%, dependendo do produto pode ser um pouco menor, pode ser mais ou menos o dobro que você vinha pagando, vai ser uns 2 pontos alguma coisa, mas você vai pagar imposto de forma variável. Por isso que não pode deixar de ajustar preço, né? Ah, mas eu vou ajustar, vão parar de comprar de mim. Para com essa falácia, cara. Ninguém vai parar de comprar porque você vai ajustar 2, 3, 5%, nem 10%. Tem produto que você pode ajustar 20% que não vão parar de comprar. Eu não sei se... Você é bem jovem, você não vai lembrar disso. Quando começou a vender o pãozinho mesmo, pão francês, né? Que é muito consumido no Brasil, principalmente aqui na região sudeste, pelo menos, é muito consumido. Cara, quando... Sabe como chama esse pão lá no Rio Grande do Sul? Eu não faço ideia, cara. Dizem que é cacetinho, não sei. Mas não sei se é verdade. Mas assim, cara, quando começou a vender o pão francês da forma como vende hoje, o pão francês era vendido por unidade antes. Certo. Aí passou a vender por quilo. O preço do pão francês saltou pra caramba. Por quê? Tinha uma padaria que vendia um pão gigantesco com um preço ridículo. Quando foi obrigado a cobrar por quilo, as padarias que faziam um bom pão e um pão assim, um tamanho legal, que a galera gostava de comprar naquela padaria por causa do tamanho do pão, que é um pão maior e tal, e continuava comprando ali, percebeu o aumento de preço abrupto que aconteceu, entendeu? Porque o preço do quilo, ele não foi tabelado, mas as pessoas passaram a uma nova definição de preço a partir dali. Você estava acostumado a ir no mercado, na padaria, e falar, é 10 centavos o pão, né? Que saudade, cara. O pão deve estar uns R$2 hoje aqui por aqui. Então assim, quando você ia lá e pagava 10 centavos no pão, você pô, R$1, 10 pão, né? 10 pão, é o que a gente fala, não era 10 pães não, era 10 pão, né? Então quando você tem essa mudança de paradigma de preço, as pessoas, até isso, as pessoas não pararam de comprar pão, cara, elas continuam comendo pão. Sim. Podia ter falado assim, não, mudou o hábito alimentar agora, porque ninguém consegue comprar mais pão, porque aumentou, sei lá, 40%. Teve padaria que aumentou 40%. Um pãozinho que era vendido a 10 centavos, ele passou a custar 40 para quem comprava. Muita coisa. Então,
essa falácia de achar que não pode aumentar preço não pode perseguir nem microempreendedor e nem qualquer outro empreendedor. Se você quer fazer negócio, quer ter sucesso, cara, pense no teu bolso. Veja quanto é que você precisa cobrar para pagar os impostos, que a gente entrou nisso por causa dos impostos, né? Cara, os impostos são parte da vida. Acabou, assume logo isso. Só aceita, né? Ah, mas eu acho que é roubo. Eu também acho, tá? Eu também acho, porque eu acho que é muito mal empregado, muito mal administrado, e a galera, a casta lá em cima, que fica vivendo do nosso dinheiro, não produz riqueza. Isso que me dá mais repulsa ainda. Por quê? Quem produz riqueza? Sou eu, é você, é o Gui, né? São pessoas que estão trabalhando no dia a dia, cara, que estão produzindo pra caramba, ralando de sol a sol. Somos nós quem produzimos. E aí é imposto o imposto, né? É uma imposição, ó, vai pagar isso aqui agora. Então, o conceito eu acho bem complicado, mas assim, é como a sociedade funciona. Coloque isso na sua equação, coloque isso no seu preço e não sofra com um problema de pagar imposto depois. Legal. Eu até queria entrar mas eu sempre vou deixar mais pra frente, que é uma frase que eu acho interessante aqui que o pessoal usa no Brasil, mas aí depois a gente alinha melhor isso. Legal. Mas, bom, beleza, tem essa questão do imposto ali, o cara tem que encarar isso, né, corrigir o preço ali e tudo mais, mas quanto de fato ele vai ter que pagar agora, por exemplo, em questão de porcentagem do faturamento dele e que também em questão de contabilidade, porque agora vai precisar ter. Cara, de percentual de imposto vai variar de 4 até 10, 12%, vai depender muito do patamar de faturamento. Ele pode ter estourado e passado para um faturamento de 200 mil por ano, como ele pode ter passado por um patamar de 1,5 milhão por ano, 2 milhões por ano, 5 milhões por ano. Eu tô falando que chega meio aqui que tá faturando 100 mil por mês, 200 mil por mês. Cara, é 1 milhão, 2 milhões, é muito dinheiro. Então, depende muito da atividade também. Isso que eu ia perguntar, a atividade influencia. Depende muito. Agora, se você falar pra mim, cara, eu sou psicóloga e tava atuando com MEI, agora vai mudar muito? Não, primeiro você tá fazendo tudo errado já. Psicólogo nem pode ser MEI, né? Então você já... Aí você tem que decidir se você quer andar na linha ou quer continuar fazendo as coisas pela metade, né? Então, quer andar na linha? Beleza. Paga-se mais impostos para quem é prestador de serviço, todavia você não fica na linha de tiro tanto do Conselho Regional como também da Receita Federal, né? E também não fica suscetível a pagar imposto de renda, que é muito mais caro do que qualquer CNPJ. Sim, né? Com certeza, 27.000%. 6%. Absurdo a diferença. Não, mas perfeito. E se o cara errar o time da mudança, cara? E aí, o que ele tem que pagar? Tem que pagar retroativo alguma coisa? Sim. Como funciona? Se quando você vai comunicar o desenquadramento, que é uma obrigação do microempreendedor, tá? O microempreendedor ele precisa comunicar, ele é obrigado a fazer isso. Então, quando ele vai comunicar o desenquadramento, ele precisa fazer isso antes de extrapolar os 81 mil reais, de preferência. Passou de 81, mas não passou de 97.200, você vai ter uma penalidade que é você desenquadrar a partir de uma determinada data posterior, e aí isso é calculado na hora de fazer o desenquadramento ali. Agora, se você passar do 97.200, você pode ser obrigado a retroagir, a voltar em janeiro, pode ser dezembro isso. Certo. Você vai voltar lá em janeiro e tributar o ano inteiro com esse imposto variável. Nossa. Só que daí você já está atrasado com todas as obrigações, com declarações, então você tem multa por atraso nas entregas das declarações, os impostos já venceram todos, você vai ter que pagar tudo atrasado com multa e juros. Então, é muito comum, quando acontece isso, o microempreendedor ficar com uma alta fatura para pagar ali na hora que ele desenquadra, tá? E não tem, mas deixa para resolver depois. Não tem como, você tem que entregar as declarações para começar a trabalhar do jeito certo. Então, cara. você já entrega tudo. Tem continuidade, não é assim, deixa esse ano para trás e depois eu resolvo. Não tem como, você tem que entregar as declarações. Caramba, eu achei que era assim, na hora que fizesse essa migração aí, trocava o CNPJ, acabou, entendeu? Não. Tem que, não. Se errar, você tem que fazer todo esse trâmite. Você continua com o CNPJ, você vai ter que resolver tudo. Você pode parcelar, né? Os débitos de imposto, tudo, você pode parcelar, tranquilo. Mas você tem que entregar as declarações, aí vai gerar as multas das declarações, você tem que pagar essas multas dessas declarações. Ou seja, cara, não é barato. Geralmente o microempreendedor tem essa coisa de falar assim, não,
Desenquadrar putz, é a última coisa que eu quero na vida. É o que eu já falei. Eu acho uma tremenda perda de tempo pensar desse jeito. Mas, enfim, como tem gente que pensa desse jeito, e eu respeito os pensamentos, vamos lá. Eu acho que eu já fico pensando que é caro. Aí eu tomo a decisão no momento errado, vai ficar mais caro ainda só porque eu tomei a decisão no tempo errado. Então, se você acha que é caro, pague por acompanhamento. Tenha um acompanhamento de alguém para te instruir, ou você falou do como de planilhas até, pô, dá pra... acompanha na planilha, fica ali fazendo ali, gestão, entendeu? Sim. Agora, você não quer fazer gestão, não quer pagar alguém para fazer. Você é o tipo de cara que tá com raiva de quem sabe, né? Então, pô, não dá. Não tem como resolver, né? É muito bom. Essa questão de errar o time aí, então é a pior coisa que o cara pode fazer. É bem ruim, Então o cara tem que ficar sempre de olho mesmo, de fato. Sim, acompanhar, então, fazer gestão. A planilha tá na descrição, inclusive, hein? Aproveitando aqui. Bom, eu acho que você já até respondeu isso, mas eu queria ver a sua opinião sobre isso, cara. O que você acha de MEI que fatura baixo, o meu teto é 6 mil. Ele rejeita serviços para não passar de 6 mil, porque ele tem medo de ir para ME. O que você acha desse pessoal, cara? Pera aí. Tô tomando uma água aqui. Cara. Não sei nem o que dizer pra você. Você tá assistindo esse vídeo aqui, esse bate-papo nosso, cara, e pensa que você vai rejeitar serviço porque você não quer passar do limite do MEI? Cara, eu não sei ser educado. Assim, eu sei sim, tá? Minha mãe me ensinou a ser educado. Pensa comigo. Tá bom do jeito que tá? Você tem dinheiro pra fazer tudo que você quer? Você já fez as viagens que você sonhava? Você já conquistou as coisas que você quer? Acho que não, né? Então, quando você ainda tá nesse patamar, cara, você tem muita coisa pra conquistar. Eu acredito, eu não tenho como responder isso sem entrar de forma educada, sem entrar num campo um pouco filosófico. Eu acredito muito no seguinte: se você está se empenhando para algo bom acontecer, é só questão de tempo até isso acontecer. Porque você está se empenhando, cara. Chame de Deus, universo, chame do jeito que você quiser. Alguém ou alguma coisa está olhando para você e vendo seu esforço. E está entendendo o que você está querendo e buscando. Agora, se você, que é a primeira pessoa que deveria querer, você fica se limitando por causa de uma lei, cara, de uma regra do governo, então assim, nem você quer, a verdade é essa. Sim. E aí por que alguém vai te ajudar? Por que alguém vai conspirar a teu favor? Então, não quer acreditar nisso? Não é obrigado. Não é obrigada. Só que aí eu já falei com muita gente que tem esse tipo de pensamento e que aí, Matheus, infelizmente, geralmente é mimimi. Né? A pessoa quer reclamar que ninguém dá oportunidade para ela, porque ela montou um negócio e não deu certo, porque nem os vizinhos dela compravam dela. Mas, cara, ninguém quer uma pessoa desse jeito, limitada, do lado. A gente procura fugir dessas pessoas e não estar próximo. Agora, você acha que isso não impacta nas suas vendas, nos seus produtos? Eu conheci um cara que ele falava para mim, falou, cara, quando eu bato a meta, eu vou para casa dormir. Eu falei, pô, você é maluco. Se você bater... Ele falou pra mim, cara, tem dia que eu bato a meta, tipo assim, 9h30. Eu começo a trabalhar 8 horas ali e tal, acertei a mão, 9h30 eu bati minha meta do dia. Nossa. Aí eu vou pra casa dormir. Só que o cara trabalha com a mesma coisa há, sei lá, uns 15 anos ou mais, e, cara, ele não tem nada mais. É aquilo que ele tem. Então, e ele, pra ele tá bom. Tá bom, quer viver assim, só que é o que eu tô te falando, cara, as pessoas param de viver, deixam de viver algo muito melhor, muito superior. Existe uma frase que eu vi esses tempos numa mentoria que marcou muito pra mim, cara. Às vezes, com medo de viver o excelente, é muito fácil você sair do ruim pro bom. Certo. Porque você tá ruim, não é? Sim. Você tá todo dia sem dinheiro pra pagar a conta. Então, assim, você quer sair daquela merda, você quer ir pro próximo ponto. Então, às vezes, você se esforça mais. Se não se esforça, deveria. Agora, sair do bom pro excelente, cara, é um trabalhão. Por quê? Tá bom, não é? Tá gostosinho, tá confortável. Então você fica pensando pra sair. Então, cara, sinceramente,
Alguém que pensa nisso por causa de uma regra do governo, nem reclama do governo que você tem, não reclama da vida que você tem, só agradece, cara. E se não quiser agradecer também, só não reclama, né? Não fala pra ninguém isso aí não, porque é feio. Pessoas que querem crescer, crescem. Em algum momento. Elas podem ter dificuldades, uns têm mais acesso a oportunidades, outros menos. Isso é verdade. Não tem como falar que é igual, todo mundo é igual. Não é, cara. Não tem tratamento igual. Se você mora numa favela, você sabe o que eu tô falando. Não é igual. Eu nunca passei necessidade, mas vim de uma situação muito pobre. Então, eu sei que não é igual o acesso às oportunidades. Eu já me desiludi, inclusive, com algumas oportunidades, que se diziam oportunidades, porque não era igual. Agora, já que não é igual, cara, imagina ficando lazy aqui, paradão, tá bom assim, aí fica cada vez mais difícil. Cara, isso é bem interessante. Acho que para finalizar, eu lembrei de uma frase ali, inclusive eu ia comentar sobre ela. O que me preocupa não é nem um grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem éticas. O que me preocupa é o silêncio dos bons, cara. Eu acho que entra muito exatamente nisso, porque muita gente fica falando, né? Fica nesse critério, falando, cara, fica de boa, sonega mesmo, sabe? Não paga, fica tranquilo. E, cara, isso só piora pra ele mesmo, né, cara? E para as pessoas ao redor. Você imagina o quanto de pessoas, tem várias, assim, que tem referência, né, daquele pai específico, né, daquela família específica ali, que tem um MEI, por exemplo, alguma coisa desse sentido, e acaba deixando passar porque, cara, eu vou ficar em silêncio mesmo, não vou fazer o certo, eu vou ficar em silêncio, que ninguém vai saber, eu vou continuar sonegando. Cara, só que, ele próprio tá se prejudicando. Coisa que ele poderia, por exemplo, abrir uma ME, por exemplo, contratar mais pessoas. Por enquanto ele está alimentando a família dele, mas poderia alimentar 30, 40 famílias ali dentro do CNPJ dele, cara. Então, essa frase é do MLK, né? Martin Luther King. Isso, exatamente. Esse cara eu acho que é um grande exemplo, né? E dentro disso que você está falando. Cara, quando você não faz absolutamente nada do que você poderia estar fazendo para melhorar as coisas, sabe aquela coisa, quer mudar o mundo? Comece pelo teu quarto, exatamente, né? Então assim, você não está fazendo o que você pode fazer, cara, esquece. Geralmente são essas pessoas que mais cobram, não, porque governo, porque isso, porque aquilo, eu não quero pagar mais porque o governo rouba meu dinheiro. Porra, não adianta, você acha que o governo vive de R$80? Você nem paga, 1 milhão de pessoas nem paga essa porcaria. Fogo, cara. Você acha que é disso que o governo realmente desvia dinheiro? Então assim, aí você pode falar, o escândalo do INSS era pouquinho também, todo mundo pagava um pouquinho, descontava um pouquinho de cada aposentado. Tá, não. Vamos lá, deixa eu corrigir uma coisa aqui. É lógico que tem uns caras, que eu não vou citar o termo que eu gostaria aqui, que ficam roubando dinheiro de velhinho, né? Isso é fato. Só que, e o que você tá fazendo então do outro lado? Eu não vou nem entrar na questão de voto aqui, tá? Esquece, não é isso que a gente vai falar aqui. Mas assim, cara, você poderia estar gerando emprego, não tá. Com o teu faturamento que você faria a mais, você conseguiria investir em mais tecnologia, em mais acesso, até para tua família. Você conseguiria colocar teu filho estudar numa escola melhor. E você não tá fazendo isso. E aí você abraça, beija e fala que ama. Porra, prova que você ama. Tem uma frase bíblica que me marca muito, cara. Que a fé sem obras é morta. É morta. Pra que serve morto? Pra nada. Tá parado. Não serve pra você fazer mais nada. Tipo, uma pessoa que tá inanimada. Fé sem obras é morta. Você pode falar que você é o maior justiceiro social aí de sofá. Só que se você não faz justiça social, você é só um justiceiro social de sofá. É fé sem obra, cara. Você não tá, e não é fé aqui no caso, né? Você é muito cobrador, nossa, quer tudo do governo, quer governo honesto, nossa, como pode aquele cara fazer isso? Só que você não faz nada mais diferente. Sabe o que você faz? Bota a tua pele em risco. Cresça. Você queria ter 2 anos, depender de alguém para comer, depender de alguém fazer o alimento, depender de alguém para limpar, até para limpar você. Você gostaria de que isso acontecesse? Não. Você cresceu, você progrediu, você aprendeu a falar, você aprendeu a se limpar, aprendeu a fazer comida, aprendeu a fazer uma série de coisas. Por que com a tua empresa você vai ficar mantendo ela ridiculamente pequena porque você
não quer dar dinheiro pra bandido. É o que eu recebo de informação aqui. Quem não quer dar dinheiro pra bandido? Esquece. Tem algo que eu não sei se é pior, mas que talvez se equipara a esse bandido, que é exatamente isso, cara. Quem é bom e não faz. Isso. Então, se você é bom, prove que você é bom. Prova que você é uma boa pessoa, que você emprega. Tem uma passagem que aconteceu comigo uma vez, eu não sei se eu já contei isso em algum vídeo, cara, mas o que acontece? Tinha um cliente que tinha um funcionário que se dizia muito ético. Né? Isso é real, gente, não é história tirada da cartola, não. Aconteceu comigo. E esse cliente ele tinha muito medo de dizer pro funcionário dele que esse funcionário se dizia muito ético, mas não queria ser registrado para não perder o seguro-desemprego. Né? E aí, o que acontece? Ele ficou falando comigo, cara, ele queria ouvir, o cliente, né, queria ouvir da minha boca. Não, pode deixar ele assim. Eu falei, não, isso é ilegal, isso fere a legislação, e inclusive você corre risco de sofrer um processo. Por isso, um processo movido pelo Ministério Público Federal. Se alguém denunciar, você está enrolado, você vai ter problema, né? E aí, esse cliente um dia, ele passando na frente do meu escritório, falou, cara, eu tô com um funcionário aqui, você não falaria com ele? Eu falei, falo, sobe aí, né? Ele entrou no meu escritório e tal, recebi os dois muito bem, e esse funcionário, todo falastrão, eu nem perguntei, cara, mas ele começou a falar que ele era um baita pai de família, exemplar, que ele queria dar o melhor exemplo, eu tinha 2 filhos adolescentes ali, eu sou um exemplo para meus filhos, cara, eu tenho que dar um exemplo para eles, então eu gosto de tudo certinho. Eu fiquei até quieto, eu falei, não, vai ser muito fácil resolver, acho que meu cliente tá com medo dele, né? Aí eu peguei e falei, bom, quando ele terminou de falar, um senhor, eu respeitosamente falei, bom, agradeço o senhor ter feito essa introdução, né, e dito como é que você faz as coisas, como você gosta. Então é o seguinte, o meu cliente me entrou em contato que o senhor não quer ser registrado porque o senhor está recebendo seguro-desemprego, é isso mesmo? Confirmei, porque eu falei, não, contou mentira, não é possível, né? E o cliente do lado. E ele falou assim, não, é isso aí, porque vai me fazer falta no orçamento. Eu falei, mas peraí, o senhor recebia, ele estava desempregado há pouco tempo, tinha recebido, acho que uma parcela talvez. Eu falei, mas o senhor tinha seguro-desemprego quando o senhor estava empregado? Não. Seu salário era suficiente? Era. Podia ser melhor, né? Sempre tem aquela coisa, podia ser melhor, mas dava para pagar minhas continhas. Então tá bom. Por que o senhor não quer ser registrado agora que o senhor trabalha com um salário que era, inclusive, maior do que o antigo emprego dele? Aí, não, porque vai fazer falta. Eu falei, não. Então, desculpa, falei, o senhor me dê licença, o senhor acabou de falar um monte de mentira. O senhor falou que o senhor trabalha de forma ética, super não sei o quê, porque o senhor tem que dar exemplo para os seus 2 filhos. Se os 2 filhos estivessem aqui agora ouvindo, o senhor acha que seria coerente o que o senhor acabou de fazer? Né? E aí eu virei para o cliente e falei assim, ele só tem uma decisão a tomar, se ele quer continuar desempregado ou se ele quer trabalhar e abrir mão do seguro-desemprego. A minha orientação para você é, registre esse funcionário. Era um trabalho até um pouco perigoso, tal. Eu falei, registre esse funcionário. Sabe o que ele respondeu? Eu prefiro ficar desempregado. Nossa. Então, cara, se você é desse tipo de gente que está assistindo esse vídeo, de 2 uma, cara, eu desejo do fundo do meu coração que você mude sua mentalidade e vá para outro patamar da tua vida, que é natural. Quando você quebra essa bolha, você vai conseguir conquistar outras coisas. Tenha você a idade que tiver. Agora, se você continua pensando desse jeito, pode dar até um dislike se quiser, não tem problema nenhum. Mas assim, não frequente meu canal, porque o que eu vou te falar é exatamente isso. Não existe como eu te dizer que, nossa, uma pessoa que pensa desse jeito ainda pode ser próspera. Não pode, não vai, nunca será. Por quê? Porque se nega a dar os passos com a responsabilidade que deveria estar dando. Muito bom. Então, recado tá dado. Cara, esse aqui era um vídeo sobre e-mail. Eu fiquei empolgado aqui, desculpa aí. Mas tá muito bom. Eu acredito que até quem é meio, quem deseja ser, eu acredito que com esses conselhos aí consegue ver de fato como funciona a realidade do Brasil e mudar, né, cara? E fazer o barulho, né? Sendo bom, faça o barulho, né? Pra motivar outras pessoas também ao redor, tá? Então, pra gente finalizar, colocar acho que uma frase acho que fica interessante nesse vídeo aqui, eu acho que fé sem obras é morta. Então escreva nos comentários aqui. Quem vê o comentário não vai entender nada, mas a gente vai saber que você assistiu até o final e você vai fazer parte dessa comunidade aqui. E é isso que a gente deseja, que você cresça cada vez mais, né?
É isso aí. Colha bons frutos. É isso aí. Gente, prospere. Dê espaço para prosperidade. Não é de graça que as coisas chegam até nós. A gente tem que buscar, tem que querer e tem que ter garra para buscar. Não é só ficar na falação, não. Fé sem obras é morta. É isso aí. É isso aí. Te vejo no próximo. Tchau, tchau. Bora. Tchau, tchau.